Na sua opinião, quem sairia vitorioso nesta batalha épica? Chosen Undead, de Dark Souls, é famoso por sua incrível resistência, graças à maldição não-morte. Ele pode usar uma ampla variedade de armas e magias, incluindo a poderosa piromancia. As milhares de mortes e ressurreições o tornaram mestre em enfrentar os desafios mais difíceis. Hunter, de Bloodborne, é rapidíssimo e ágil, com habilidades de esquiva super aprimoradas e um arsenal impressionante de armas de fogo e armas brancas. Ele ainda pode canalizar o poder do sangue para dar um boost nas suas habilidades físicas. Slayer of Demons, de Demon's Souls, possui habilidades de combate incríveis e a capacidade de convocar a alma dos mortos para aumentar seu poder. O Slayer of Demons também tem uma resistência inabalável à influência demoníaca. E o Tarnished, de Elden Ring, meus amigos, é um personagem absolutamente formidável. Suas habilidades são tão impressionantes que nem precisamos de muitos comentários. Todos esses são heróis de um mundo cheio de criaturas, divindades e seres extremamente poderosos. Mas se colocássemos cada um deles para lutar entre si em uma batalha intensa de vida ou morte, seria difícil prever quem sairia vitorioso, não é? Então vamos analisar a lista, do menos poderoso ao mais forte. Só um lembrete rápido que estou classificando apenas os protagonistas Soulsborne, que eu considero os mais fortes. A lista inclui o Caçador de Bloodborne, o Ashen One de Dark Souls 3, o Lobo de Sekiro, o The Tarnished de Elden Ring e muitos outros, começando com o protagonista de Demon's Souls. Ele está no último lugar da lista. Não vou explicar agora o motivo, mas primeiro vamos destacar algumas de suas conquistas. Ele conseguiu derrotar uma horda de demônios. Sim, ele também derrotou o Rei de Lá. Isso é uma grande vitória, já que era um demônio muito forte. Mas é só isso. Tudo o que o cara enfrentou foram alguns demônios poderosos. A maioria dos nossos protagonistas principais de Dark Souls enfrentou desafios ainda mais difíceis em níveis iniciais, então é por isso que esse escolhido está na parte de baixo da lista. Agora, o próximo personagem, na sexta posição, é o Lobo de Sekiro. Eu sei que 50% de vocês estão se perguntando por que o Lobo não está mais abaixo e os outros 50% estão perguntando por que ele não está mais acima. Bem, para responder à primeira pergunta, apesar de ser difícil comparar a força dos dois, podemos considerar que Sekiro poderia ter uma vantagem devido à sua habilidade excepcional como shinobi e seu ágil estilo de combate. Para responder à segunda pergunta, o Lobo está abaixo dos outros porque, bem, ele é uma fraude. Ele enfrentou apenas alguns encanadores e fazendeiros. Claro, ele derrotou Ishin, o descartado, e até venceu seu próprio pai, abusivo. Mas ele pode aprimorar qualquer coisa além de força e saúde? Não, ele não pode. Mas adivinha quem pode? Oh, sim, todos os outros protagonistas, Soulsborne. O Lobo pode ser o mais forte em um nível básico, e suas habilidades de deflexão são ótimas. Mas me diga, como ele vai desviar de um grande dragão cuspindo fogo infernal em direção a ele? Pois é, ele não pode. A única coisa que pode ser útil é sua técnica de reversão de raios. Então sim, o Lobo está em sexto lugar. Agora, em quinto lugar, temos o Portador da Maldição. Esse cara, na verdade, não é uma fraude, comparado ao Lobo. Ele foi capaz de derrotar as filhas de Mono, e se você conhece Mono, provavelmente sabe que ele é um dos personagens mais fortes de Dark Souls em termos de história. Mas também foram capazes de derrotar outros adversários fortes, como o Ancião Dragão e o Rei Vendrick, que é tão poderoso que mesmo depois de estar muito fora de seu auge, você ainda precisa de todos os gigantes de almas para dar um arranhão nele. E ele também derrotou o Guloso, que, convenhamos, definitivamente está entre os dois mais fortes do verso. Então sim, o Portador da Maldição é definitivamente forte. Mas adivinha quem é mais forte? Sim, o The Chosen Undead. Enquanto o Portador foi capaz de derrotar as filhas de Mono, esse cara foi capaz de derrotar Mono ele mesmo. Lembre-se de que Mono é literalmente o pai do abismo. Mono não só foi capaz de derrotar um dos, senão o mais forte cavaleiro de Gwyn, mas também foi capaz de corrompê-lo, fazendo o cara ficar doido. Quero dizer, o The Chosen Undead foi capaz de derrotar o Nexo, a Cama do Caos, o Gwyn. Claro, ele pode ter lutado contra Gwyn fora de seu auge, mas uma vitória é uma vitória. Ele também foi capaz de derrotar Calamite, que é definitivamente um dos dragões mais fortes em termos de história. Então,
Respeite o nome desse cara. Em terceiro lugar, temos o Ashen One, também conhecido como Ash. Esse é sem dúvidas o protagonista mais forte de todo o universo de Dark Souls. Ele foi capaz de derrotar Midir, que provavelmente é o dragão mostrado mais forte da série. Ele derrotou Gale, que é definitivamente um dos 5 personagens mais fortes de Dark Souls, tão poderoso que ele literalmente disse o nome do jogo e chegou ao fim do mundo. Mas a conquista mais impressionante do Ash é derrotar a Alma do Cinder, que é definitivamente o personagem mais forte de todo o universo Dark Souls, além do próprio Ash. Lembre-se de que a Alma do Cinder é literalmente a combinação de todos que linkaram a chama, desde Gwyn até agora. Então você sabe quão poderoso ele tem que ser para derrotar um ser como esse. O Ash definitivamente merece esse lugar. Em segundo lugar, temos o Caçador de Bloodborne. Vou ser breve, mas o cara derrotou seres que pessoas comuns não podem nem compreender para ver. Ele não matou 1 ou 2 desses caras, não. Ele matou muitos deles. Ele também foi capaz de derrotar caçadores incrivelmente fortes, como Gehrman. E você sabe, com pouco ou nenhum treinamento, o cara já estava derrotando bestas ao chegar na cidade, o que o torna o segundo personagem mais forte em termos de força básica. Mas sua melhor conquista vem de derrotar um ser antigo que não só criou sua própria dimensão de bolso, mas basicamente aprisionou provavelmente o caçador mais forte em termos de lore. Então é por isso que o caçador está em segundo lugar. E em primeiro lugar, temos o protagonista mais forte de toda a história Soulsborne, e esse é o Tarnished. Esse cara foi literalmente capaz de derrotar o recipiente de um deus externo. Também derrotou Rhodagon Godfrey, que foi capaz de conquistar guerras milenares. Ele derrotou Melania, que nucou um continente inteiro. E Von, que sobreviveu a esse nuke enquanto lutava contra ele. Ele estava segurando aquele literal meiano do espaço. Malakith, que fez aqueles caras que mencionei temê-lo, e Morgoth, que derrotou um Ron mais jovem. Honestamente, não há mais nada a dizer. O cara é forte pra caramba. Na verdade, isso é mentira, eu tenho mais a dizer. O Tarnished se torna vitorioso nessa batalha contra qualquer outro prota porque a cosmologia de Elden Ring é superior a todas as outras. A Rainha Marika literalmente possuía vida eterna, algo que o Sr. Gwyn desesperadamente almejava. A Ordem Dourada confinou permanentemente o conceito de morte sem nenhum inconveniente, uma verdadeira imortalidade, ao contrário do apodrecimento do dragão. Os feitiços cósmicos de gravidade do Tarnished e os feitiços de meteorito dos Asteus que destruíram civilizações inteiras. Você literalmente não pode ferir Radagon até se livrar da morte destinada. O Senhor Dragão Plácido Sax existe além do tempo. São seres sem dúvidas infinitamente superiores a qualquer outro jogo Souls-like.